Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai responder a questão 18, a oitava questão da prova de matemática do IFPE, modalidade integrado, tá? 2025.1. A questão 18 da prova, no caso, a oitava questão de matemática, e ela diz o seguinte: uma instituição de ensino de Caruaru avalia seus alunos semestralmente com base em uma média ponderada. A nota final é calculada considerando três componentes e seus respectivos pesos, né? Média das variações das verificações especiais, que tem peso 25%, a verificação contínua, né, 25%, e a verificação final, 50%. Para ser aprovado, o aluno precisa obter uma nota final mínima de 6. Um aluno com dificuldade na disciplina de matemática obteve as seguintes notas: VF, né, ou seja, verificação final 5,5, vou colocar aqui do lado só para a gente se guiar mais fácil. VC 4,5, então aqui tem 4,5. E a média das duas primeiras verificações especiais, 8. Então aqui a gente vem e coloca 8. Para ajudar, o professor realizará uma terceira verificação especial, né? Uma terceira VE. A nota mínima que o aluno precisa tirar na terceira VE para ser aprovado. Então, vê só, gente. Percebe que o peso foi dado em porcentagem. Quando o peso é dado em porcentagem, a gente pode trabalhar com pesos 25, 50, o valor referente à porcentagem. Mas qual é a dica que eu gosto de dar? A dica é o seguinte: vamos transformar essa porcentagem em decimal. Ou seja, o MVE ele vai ter o seguinte peso: 0,25, tá? AVC, né, a verificação contínua, ela também vai ter peso 0,25. E a verificação final, né, que a gente chama de VF, ela vai ter peso 0,5. E por que essa é uma dica interessante? Porque, veja, quando a gente passa a porcentagem para decimal, lembra, média ponderada, a gente tem que dividir pela soma dos pesos. Sempre que eu somar esses pesos, vai dar 100%. E 100% na forma decimal é 1. E dividir por 1 é o próprio número. Então, a primeira dica é trabalhar as porcentagens de forma decimal. E aí, ó, por exemplo, na verificação contínua, nós temos 5,5 vezes 0,5, que é o seu peso, né? Então, a verificação final, ela vai ficar 5,5 vezes 0,5. E sempre que a gente multiplica por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Ou seja, isso aqui vai dar 2,875. E a gente guarda essa informação, tá? Guarda esse valor. Porque esse valor não vai mudar. O que vai mudar é a terceira prova, ou seja, a VE. Então a VC está fechada. A VF está fechada, no caso. A AVC, certo? A verificação contínua, ela também já está fechada. Então, a nossa verificação contínua, ela vai ser 4,5 vezes o peso, que é 0,25. Quando a gente faz essa multiplicação, multiplicar o número por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Ou seja, isso vai dar 1,125. E esse também está fechado, tá? A gente não vai movimentar esses dois. E aí, ó, como a soma dos pesos vai dar 1, a gente já pode somar esses dois. Quando a gente soma, a gente encontra 3, na verdade, essa divisão aqui não dá 2,875, tá? Que eu me enganei. Porque 2,5, então vai dar 2,700. Se fosse 2,75, né? 2,75 com 2,750. Beleza? Agora tá certo. 2,75. Perfeito. Então, essa soma, ela vai dar 3,875, tá? A soma desses dois. Só que perceba, a questão diz que a média mínima para ser aprovado é 6, né? Portanto, o que é que a gente vai fazer? MVE precisa ser o que falta para 6, ou seja, vai ser 6 menos 3,875. Ou seja, a menor média que ele precisa ter na MVE para ser aprovado é 2,125, tá? Essa é a média que ele precisa ter.
para ser aprovado. E no momento ele está com média 8, tá? A questão diz que ele está com média 8. Lembrando que ele está com média 8 porque ele fez, ó, duas provas, tá? E aí, vê só, gente. Média aritmética. Se ele está com média 8 fazendo duas provas, significa que a soma dessas duas notas deu 16. Ele pode ter tirado 10 e 6, ele pode ter tirado 9 e 7, ele pode ter tirado 8 e 8. Mas quando a gente diz, quando a questão fala que a média das duas primeiras provas é 8, significa que a soma deu 16. Por quê? Porque 16 dividido por 2 dá 8. Ele vai fazer uma terceira prova. Se ele vai fazer uma terceira prova, é porque agora a gente vai somar as três notas e dividir por 3, tá? A gente está falando de média aritmética simples. Que para MVE, tá? Para MVE é aqui, ó, média aritmética das verificações especiais. Tá? A média geral ela é ponderada, mas a MVE é a média aritmética. Então, vê só, essa MVE aqui, 2,125, é o que ele precisa ter. Só que isso ele só vai acontecer depois que a gente multiplicar pelo peso, né? O peso não é 25%, o peso não é 0,25. Então, para descobrir qual é o valor que ele precisa ter antes de multiplicar pelo peso, a gente vai fazer a operação inversa. Porque, vê, se eu multiplico por 0,25, é a mesma coisa que dividir por 4. Só que agora eu vou dividir por 0,25. Ou seja, eu quero descobrir qual é a média aritmética que ele precisa ter na MVE. Ou seja, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Ou seja, a MVE dele precisa ser 8,5, tá? Isso aqui é o que ele precisa ter de média. Vou colocar aqui, precisa de média. E a média dele está 8, né? Só que veja, essa média 8,5 é o que ele precisa ter depois que ele fizer a terceira prova. Então, vê só, a soma das três notas, a soma das três provas, melhor, vai ser quanto? Vai ser a média, que é 8,5, vezes a quantidade de provas, que é 3. Fazendo isso, a gente encontra 25,5. E aí agora acabou a questão, porque vê, ele fez duas provas, ficou com média 8, ou seja, com duas provas, a soma das notas deu 16. Ele vai fazer a terceira prova e a soma precisa ser 25,5. 16 para 25,5, faltam 9 pontos e meio, por isso que o gabarito é a letra A, tá? Então essa questão 18 foi a questão de fato mais trabalhosa da prova, tá? Podemos afirmar que foi a mais difícil da prova, junto com a questão 19, que também já tem um vídeo aqui no canal sobre essa questão, mas é assim que a gente tem que interpretar essa questão, tá? E a principal dica, considerar os pesos dados em porcentagem como sendo o peso decimal, que ficaria menos difícil para a gente, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Te vejo na nossa próxima questão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Fechou? Te vejo na nossa próxima questão. Valeu!